Olá pessoal, nós iniciamos na noite de ontem a nossa nova matéria nesse curso de aperfeiçoamento intensivo, a matéria hermenêutica bíblica. Nós falamos na primeira aula sobre o plano, o nosso plano de aula ou o nosso conteúdo programático, que nós estaremos abordando sobre a hermenêutica, vamos definir o que é hermenêutica, falaremos sobre a exegese bíblica, também a diferença entre a exegese e a hermenêutica. Trabalharemos com dois métodos de leitura e interpretação da Bíblia, um método analítico e um método sintético de abordagem do texto bíblico. Também falei com vocês a respeito da necessidade de uma boa interpretação do texto. A interpretação do texto, ou fazer uma boa interpretação do texto, é necessário você abordar somente o texto, o contexto ou o pós-texto. Quais são as fases da leitura que te daria ou te faz compreender melhor o texto que você está estudando? Bom, eu soltei uma frase aqui, que o sonho acabou, e perguntei para vocês se essa frase se encaixava nessa imagem. A imagem desse moço que não passou nos estudos e provavelmente não entrou na faculdade ou num curso, e ali provavelmente a frase também se encaixaria dizendo que o sonho de ir para a faculdade acabou. Bom, também aqui do casal de poder ser pai, o teste negativo, então aqui o sonho de ser pai também acabou. Mostrei uma imagem da padaria perguntando se a mesma frase, o sonho acabou, ela teria uma conotação aqui, ou se encaixaria dentro desse contexto. Sim, com certeza, quando você vai à padaria tem sonho. O atendente diz, não, o sonho acabou. Então uma frase solta, ela se encaixa em várias situações. E nós definimos que, para que você possa ter uma boa interpretação de um texto, é necessário você analisar o contexto, o texto, propriamente dito, e o pós-texto, tá certo? Essa frase está inserida em uma palavra dita por John Lennon, quando ele declara assim, o sonho acabou. Vamos encarar a realidade quando a banda Beatles, eles acabaram chegando ao final, tá certo? Nós falamos também sobre a questão do livro do profeta Ageu, e na noite de ontem nós falamos sobre dois passos importantes para uma boa interpretação de um texto na Bíblia. Primeiro, a leitura de contato e a exegese bíblica. A leitura de contato é aquela leitura que você tem, a leitura corrida do texto, a leitura superficial do texto, sem querer nenhuma interpretação, sem querer nenhuma revelação, encontrar alguma coisa no texto, a não ser ler o texto e entender o que o texto está falando. A primeira leitura é a de contato, uma leitura corrida, uma leitura superficial do texto. A segunda leitura seria a leitura para destravar a mente. Você lê a segunda vez, tá certo? A mente começa a se destravar e você começa então a compreender melhor o texto. A terceira leitura seria chamada de leitura atentiva. A leitura atentiva, você vai ler o texto atentamente, tá? Você vai entender o que o texto realmente diz. E também, nesse momento, você se conduz para dentro do texto e começa a ouvir a voz da Bíblia falar com você. Então, o primeiro passo é a leitura de contato, tá certo? Que é uma leitura corrida do texto, uma leitura superficial, sem preconceito, sem buscar revelação alguma. A segunda é uma leitura para destravar a mente, tá certo? E a terceira, a leitura atentiva, já é uma leitura bem pausada, uma leitura lenta, uma leitura cadenciada, respeitando ponto e vírgulas e tudo aquilo que você encontrou no texto bíblico, tá certo? Fazendo assim, você vai começar a ter um contato com o texto e vai abrir bastante a mente dos leitores. O segundo passo seria fazer uma exegese bíblica. Tá? A exegese bíblica nada mais é a exegese do grego, exegeses, que dá uma ideia de extração, de retirar, puxar para fora aquilo que está no texto. Então não se trata de colocar algo no texto. A exegese tira o que está no texto. E é isso que nos faz compreender melhor, tá certo? Então a exegese é puxar de dentro para fora, extrair as informações que estão dentro do texto, deixar que o próprio texto fale e você mais uma vez vai ouvir a voz da Bíblia, tá certo? Então, dentro do método analítico, nós iniciamos com a leitura de contato, tá certo? Como o próprio nome diz, analítico, um método que você vai analisar os pormenores do texto, tá certo? Também nós fizemos uma atividade na noite de ontem sobre Lucas capítulo 4, versículo do 1 até o 13.
eu usei a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, a ARC, que eu recomendo para os leitores da Bíblia Sagrada, tá certo? Não que as outras Bíblias não sejam interessantes, é porque essa João Ferreira de Almeida procurou trazer do texto original grego, tá certo? E na leitura do texto eu pedi para vocês localizarem os quem do texto, as pessoas que estão dentro do texto. E nós localizamos aqui dentro da narrativa de Lucas capítulo 4, do 1 ao 13, Jesus, é isso? O diabo, tá? Esses dois estão participando dentro desse contexto histórico relatado pelo evangelista Lucas, tá certo? E também pedi para vocês localizarem a Trindade, as pessoas da Trindade. Nós achamos Deus, achamos o Espírito Santo. Pedi para vocês também encontrar as palavras repetidas do texto. Encontramos várias palavras repetidas do texto. Pedi para vocês localizarem o onde está acontecendo, onde é que Lucas está narrando esse acontecimento. No deserto da Judéia, nós localizamos qual é o assunto central do texto. Nós percebemos que a própria epígrafe do texto, que é aquela letrinha em negrito que chama de tema, alguma coisa assim, chama-se epígrafe. Ali já fala sobre a tentação de Jesus. Então, o assunto central é sobre a tentação de Jesus. Tá? Também pedi para vocês definirem aqui o escritor, que é Lucas, o próprio Lucas, e para quem ele escreveu. Aí, Lucas escrevendo para os gregos. Haja vista que Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja, para os gentios. Dentro do próprio texto, eu disse para vocês que uma boa exegese, um bom princípio hermenêutico para interpretar a Bíblia, ele só se finaliza quando você extrai alguma lição para a sua vida. Quando você tira algo para aplicar dentro de você, tá certo? E quando você faz isso, você aprende alguma coisa com a palavra do Senhor. E depois você está pronto para ensinar outros, tá certo? Que estão ali para te ouvir numa pregação, um discipulado, um aconselhamento ou coisas do tipo, tá certo? Então não esqueçam, ao final de fazer a sua exegese, ao final de você usar o método analítico, que é o método que analisa texto, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo do texto, respeitando tudo, tá certo? Seguindo esses passos, as pessoas que estão no texto, tá certo? A trindade que aparece no texto, as palavras repetidas do texto, localizando onde está acontecendo aquela narrativa, o assunto central é muito importante, o escritor do texto e para quem foi escrito e no final faz a aplicação para a sua vida, tá certo? Então nós falamos que a palavra hermenêutica vem do grego hermenêuticos, que significa intérprete, por sua vez também deriva de um verbo grego hermeneuo. O verbo hermeneu significa a arte de interpretar. É isso que nós estamos tratando nesse treinamento intensivo que estamos fazendo. Também falei sobre o filósofo grego Platão, que foi, na Grécia Antiga, foi o primeiro a usar o termo hermenêutica como um termo técnico. Tá certo? Deixei uma recomendação para vocês, uma atenção muito grande, que é importante saber que na Bíblia nós encontramos a mensagem de Deus transmitida em linguagem humana. Então a hermenêutica ela vai o quê? Vai nos ajudar a estudar o texto, de maneira que nós venhamos compreendê-lo e nos ensina a própria hermenêutica como devemos fazer isso. Beleza, pessoal? Então, essa foi a leitura rápida que fizemos na aula de ontem. Vocês fizeram uma atividade. Eu acredito que foi muito proveitosa a aula de ontem. E quero deixar aqui o convite para que na próxima quarta-feira nós possamos estar juntos novamente na nossa segunda aula sobre o livro, sobre a matéria hermenêutica. Mas eu pedi para vocês continuarem fazendo uma exegese em casa, de Lucas capítulo 4. Faça a exegese. Não pare de fazer. Extraia do texto uma lição para a tua vida agora, tá certo? Nós encontramos algumas aqui, como falamos em sala, vocês anotaram, mas eu quero corrigir esse trabalho de vocês na próxima aula, beleza? Um grande abraço para vocês, nós vamos avançando aí, temos muito a estudar a palavra de Deus e aprender com ela, tá certo? Muito obrigado pela confiança, e em nome de Jesus, quarta-feira estaremos juntos para a glória do nosso Senhor, amém?